Olá, pessoal do oitavo ano do Instituto Nanelli. Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre os indicadores socioeconômicos, tá? Também vamos falar sobre as características do subdesenvolvimento. A gente passou esse capítulo inteiro, gente, falando sobre países subdesenvolvidos. A gente também deu algumas características aí de países emergentes e falou, né, no caso, fazendo relação aí aos países desenvolvidos. Quando a gente trata, gente, de países subdesenvolvidos, a gente geralmente se preocupa muito com a questão dos indicadores socioeconômicos, que é o que a gente vai ver hoje, e está aí na página 66 do livro de vocês. Os indicadores socioeconômicos são indicadores que vão medir aí a qualidade de vida dos países, ou a renda, ou qualquer outro fator, tá? Nós temos aí três indicadores muito conhecidos, que no caso são aí o IDH, né, que vai medir o Índice de Desenvolvimento Humano, a qualidade de vida dos países, né? Temos o IPH, que é o Índice de Pobreza Humana, que mede aí, no caso, a questão da pobreza nos países, e o coeficiente de Gini, que no caso mede aí a riqueza dos países, tá? A renda per capita. Aí alguns dos indicadores, né? A gente vai ter aí vários critérios para que esses indicadores eles sejam medidos. Esses critérios aí é o que a gente vai ver agora, tá? Por exemplo, o IDH usa três critérios, que é renda, saúde e educação, tá? A taxa de escolaridade, a saúde ou a expectativa de vida e a educação. Aí nós vamos ter aqui na página 66 dizendo o seguinte: por muito tempo costumava-se calcular o nível de subdesenvolvimento de uma sociedade apenas pelos indicadores econômicos, como renda per capita por cabeça e produto nacional bruto. Gente, o produto nacional bruto, ele também está comparado aí ao PIB, que é o produto interno bruto, tá certo? O produto interno bruto é a riqueza total de um país. Então, tudo que o país produz, tudo que o país no caso aí vai produzir com a questão de exportação, com a questão de vendas, toda a riqueza que o país produz a gente chama de PIB. E quando a gente divide esse PIB, né, pela quantidade de habitantes, aí a gente tem o que a gente chama de renda per capita. Por isso que aí no livro de vocês tem assim, entre parênteses, por cabeça. Porque no caso, se eu fosse dividir todo o PIB de um país, toda a riqueza de um país, em partes iguais para cada habitante, tá? Então a renda per capita é a renda para cada pessoa em partes iguais. A gente sabe, claro, né, que isso só funciona no papel. A renda per capita, ela é uma renda, no caso aí, para fins de cálculo mesmo aí da questão da renda dos países. Mas que na prática a gente não tem isso, né? Claro que todas as pessoas, elas não recebem a mesma quantidade, elas não têm o mesmo salário, elas não têm a mesma renda, tá? Em nenhum país do mundo. Aí, no caso, a renda per capita, gente, o PIB, né? Ele vai tratar aí, no caso, de fatores socioeconômicos. Só que a gente, hoje em dia, não tem mais esses... para medir esses indicadores, não tem mais só esses dois critérios, tá bom? A gente não tem mais somente a questão do PIB, que é a riqueza total do país, e a renda per capita, não. A gente também está tratando aí, no caso, da qualidade de vida das pessoas. Então, por isso que começou a entrar nesses indicadores também a questão do analfabetismo, né, para você medir aí a taxa de analfabetismo dos países, a taxa de mortalidade infantil, a taxa de mortalidade de forma geral, a taxa de fecundidade, que é o número de filhos por mulher, entra também a questão da desigualdade social, a questão da expectativa de vida, então entra vários outros fatores, porque no caso, para um país ser considerado aí no caso bom, né, para se viver e de boa qualidade de vida, não é preciso ter apenas uma boa economia. Por quê? Porque muitos países têm uma economia muito boa, mas a desigualdade social é muito grande. No caso do Brasil, nós temos aqui uma boa economia, já chegamos a ser a sétima economia do mundo, né, no ano de 2015, mas ainda assim o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, nós estamos quase no final da lista dos 172 países mais desiguais do mundo. Então, a desigualdade social é grande, apesar de nossa economia ser boa, tá certo? Então, por isso que os indicadores sociais hoje em dia, eles não medem somente a economia dos países, eles medem também a qualidade de vida da população. Então, continuando aqui. No entanto, esses indicadores muitas vezes não refletiam a real situação de uma nação.
Atualmente, a melhor análise sobre o nível de desenvolvimento leva em consideração não apenas dados econômicos, mas também dados sociais, como mortalidade infantil, expectativa de vida, nível educacional e etc. Portanto, a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, que é quem faz essa medição aí dos indicadores, criou o Índice de Desenvolvimento Humano em 1990, como o cálculo da qualidade de vida de um país baseado na situação socioeconômica, na saúde e na educação. Gente, preste atenção. Para a gente ter o IDH, a gente vai fazer aí, no caso, uma medição na escala, tá? De 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, melhor. Quanto mais próximo de 0, pior. Então, a medição aí do IDH, ela vai ser classificada, né, nessa escala de 0 a 1. E, ao mesmo tempo, nós vamos ter uma classificação aí, ó, de IDH baixo, médio, alto e muito alto. Então, o IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Então, ele está preocupado com a questão da população. Para que um país precisa ter um bom IDH? Porque, no caso assim, se um país ele precisar de um empréstimo, né, no FMI, no BID, em qualquer outro organismo internacional, ele precisa ter um bom IDH. Porque se ele não tiver um bom IDH, esses organismos internacionais, eles não emprestam, tá? Então, o país ele pode entrar em crise, ele pode pedir, no caso, ajuda humanitária, ajuda aí de outros países, mas pedir realmente dinheiro emprestado nesses organismos internacionais só se ele tiver um bom IDH, tá certo? Então, por isso que os países eles têm se preocupado em melhorar esses 3 critérios aqui medidos pelo IDH, que é a saúde ou a expectativa de vida, a renda per capita e a educação ou taxa de escolaridade. Deixa eu explicar rapidinho cada um desses 3 critérios. A saúde, gente, ou a expectativa de vida, a expectativa de vida é a quantidade de anos, né, que as pessoas elas podem podem viver. No caso assim, um país ele cuida bem dos seus idosos, os idosos no caso estão vivendo um pouco mais, então a expectativa de vida ela vai ser medida aí de acordo com a taxa de mortalidade, tá certo? Então, se os idosos eles estão vivendo bem mais, a taxa de expectativa de vida desse país ela é melhor. A gente tem uma boa expectativa de vida, principalmente nos países europeus. O Japão também, que a gente tem, no caso, um histórico aí de pessoas centenárias, né? Pessoas que vivem mais de 100 anos. Então, a expectativa de vida desses países é muito boa. O país que tem o melhor IDH do mundo é a Noruega, tá? E dos 32 países que têm o pior IDH, 26 estão lá no continente africano, tá certo, gente? Tem países que não têm o IDH medido. Por quê? Porque o IDH ele é medido de 0 a 1. Se está abaixo de 0,550, então esse país ele não tem um IDH considerável. Então, se está abaixo de 550, 0,550, esse país ele não entra aí na medição do IDH, tá? Então, ó, saúde ou expectativa de vida. No termo de saúde, a questão de cuidar realmente da população, colocando aí um sistema de saúde público, né? No caso do Brasil, a gente tem o SUS, né? O Sistema Unificado de Saúde. Esse sistema, gente, ele funciona para que a gente possa, no caso, melhorar o nosso IDH. Por isso que em todos os bairros, hoje em dia, a gente coloca aí as UBSFs, que é a Unidade Básica de Saúde da Família. Por isso que a gente aumentou a questão das campanhas de vacinação, das campanhas de educação sexual, de métodos anticonceptivos, a questão aí das campanhas voltadas aí para a saúde da mulher, para a saúde do trabalhador, para a saúde da criança, para a saúde do idoso. Então, todas essas questões aí colocadas para cuidar da saúde da população, nada mais é do que uma forma de melhorar o nosso IDH, tá certo? Outra coisa, nós vamos ter aí a questão da renda per capita, que já era um critério que era medido há muito tempo, né? Que é a questão da economia. Então, quanto maior a renda per capita de um país, melhor o seu IDH. Embora toda essa riqueza, às vezes, está concentrada na mão, né, de pouquíssimas pessoas. Aqui no Brasil, a gente tem uma desigualdade social muito grande, embora nossa renda per capita ela seja muito boa. Aí nós vamos ter aqui
Educação ou taxa de escolaridade, que é quando a gente mede realmente a questão de quantas crianças elas estão matriculadas, a questão do analfabetismo. Lembrando que analfabeto não é somente quem não sabe ler e escrever. A gente tem o analfabeto, né? E a gente tem o analfabetismo, no caso, voltado para a questão do analfabeto funcional, tá? Que o analfabeto funcional é aquele que sabe ler e escrever, mas não sabe fazer interpretação de texto. Então, por isso que aqui no Brasil a gente unificou todos os sistemas aí de vestibulares com o Enem, porque no caso o Enem, ele nos traz aí uma interpretação de texto. Então, em qualquer parte do país, qualquer lugar do país onde você esteja, que você vá prestar o Enem, né? Prestar o Exame Nacional do Ensino Médio, ele, no caso, vai trazer aí questões interpretativas. Então, você pode prestar, no caso, fazer essa prova em qualquer parte do país e disputar, no caso, uma vaga na universidade de qualquer outro estado. Então, você não precisa mais se deslocar para aquele estado para que você faça a sua prova. Então, ele colocou aí, no caso, várias questões com a questão da interpretação. Tá? A interpretação englobando aí, fazendo uma interdisciplinaridade entre todas as áreas, para que as pessoas elas deixem, no caso, de serem consideradas analfabetos funcionais. É uma forma também de melhorar o IDH do país, não só tirando a taxa de analfabetismo de forma geral, mas também de analfabetos funcionais, tá? Então, a taxa de educação aqui, no caso, esse critério utilizado pelo IDH é para melhorar a quantidade de crianças matriculadas na escola, a quantidade de anos, né, que essa pessoa passa na escola, porque a gente também tinha muita evasão escolar, muitas pessoas que saíam da escola antes de terminar, né, no caso o ensino fundamental 2, ou antes mesmo de terminar o ensino médio, tá? A gente tem uma evasão escolar muito grande, gente. Então, essa evasão escolar ela está sendo diminuída, né? Com vários projetos sendo colocados nas escolas, várias campanhas. A gente também teve a campanha do governo federal dizendo que mostrando aí a questão do incentivo de toda criança na escola, tá? Então, a questão também dos benefícios sociais, como Bolsa Família, que incentiva, né, as pessoas a terem os seus filhos aí matriculados. Então, esses 3 critérios são medidos aí pelo IDH. Aí, no caso, nós temos IDH baixo, médio, alto e muito alto. E o Brasil está classificado aqui no IDH alto, tá, gente? Aí, continuando aqui na página 66 de vocês, tem aí renda per capita, mortalidade infantil, expectativa de vida e escolaridade, tá? Aí a renda per capita mostrando aí, é o produto interno bruto de um país dividido entre seus habitantes. Não demonstra claramente a realidade, já que é uma estimativa média para cada habitante. Como eu falei para vocês, pode ter uma renda per capita boa, mas a desigualdade social do país ser muito alta, tá? Uma diferença muito alta aí entre as classes sociais. A imortalidade infantil indica o número de crianças que morrem antes de completar um ano por cada grupo de 1.000 crianças que nascem. Quanto maior esse índice, piores são as condições sociais de um país. Então, a mortalidade infantil antes de completar um ano de vida. Então, a criança nasce, né, declarado nascido vivo, e antes de completar um ano, ela morre. Então, ela entra aí nessa taxa de mortalidade infantil. Nessa taxa não entra a questão dos abortos, tá, gente? Aborto já é uma taxa aí à parte. A expectativa de vida é a estimativa de vida que os habitantes de um país deverão ter. Quanto melhores as condições sociais, maior a esperança ou expectativa de vida. Também é um valor médio, tá? Aí, escolaridade, médio grau de instrução da população. Quanto mais tempo de estudo, melhores os indicadores sociais do país. Então, ó, a gente, por exemplo, tem agora até o 9º ano, Fundamental 2. Então, se você consegue terminar o Fundamental 2, né, as pessoas que terminaram esse Fundamental 2, eles já entram aí num nível, digamos assim, mais avançado para o que o país tinha há 15, 20 anos atrás, que a gente tinha uma evasão escolar muito grande, que a maior parte da população não conseguia nem sequer terminar o Fundamental 2. Então, a gente vai ter aí, no caso, 3 níveis, né? O nível de Fundamental 2, o nível médio e o nível superior, tá certo? Que, no caso, aí vai ser medido por essa taxa de escolaridade do IDH. E aqui embaixo a gente tem
um mapa, né, mostrando aí os países que tem um IDH alto, muito alto, baixo, tá? Então aí a gente vai ter, no caso aí, fazendo a relação aí da prevalência de desnutrição da população. Então tá mostrando aí, de acordo com o IDH, a desnutrição de cada país. Lembrando que a desnutrição, gente, não é somente pessoas que realmente não têm alimentação ou passam fome, mas são pessoas que elas não têm acesso aí, no caso, a uma alimentação que seja composta por todas as vitaminas que o corpo precisa, certo? Então é considerado também desnutridos, ok? Então o resto do assunto, assim, as dúvidas e tudo mais, a gente vai continuar na nossa aula online, ok? Bons estudos!